Certa vez ouvi uma expressão que compara a oportunidade como uma pessoa que tem cabelo na testa, mas não tem cabelo atrás. A ideia da expressão é que quando a oportunidade aparece, ou você agarra ela pela frente, ou depois que ela passou, já não pega mais, já não agarra mais, já não tem como trazer de volta. Não sei se a expressão, se a ilustração cabe, mas oportunidade é assim. As oportunidades têm prazo de validade. Quando nós não aproveitamos, elas passam. E só resta esperar algo semelhante, porque algo exatamente igual dificilmente vai aparecer. As perdas de oportunidades podem acarretar prejuízos para a vida, prejuízos que alguns talvez consigam ser reparados, mas a maioria só vai poder ser lamentado. Mas mesmo assim a gente continua prosseguindo com a vida. Mas há uma oportunidade que, caso nós venhamos a perdê-la, ela vai trazer um prejuízo eterno. É a oportunidade de restaurar a nossa vida com Deus. O texto de Isaías 55, versos 6 e 7, falam desta oportunidade e nos mostram como nós devemos aproveitá-la. Isaías 55, versos 6 e 7. Lemos assim, Isaías 55, 6 e 7. Busquem o Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no, enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a Tua palavra. Reconhecemos a nossa falta de capacidade para entendê-la, explicá-la, obedecê-la e amá-la. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo atue em nossas vidas, em nossos corações, nos dispondo a isso. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de Isaías, esse texto que nós lemos, encontra-se naquela parte de Isaías que ele fala aos futuros exilados do seu povo, exilados de Judá e de Jerusalém. Isaías profetizou para o povo de Judá e de Jerusalém e para o povo de Israel, desafiando esse povo a confiar única e exclusivamente em Deus, a abandonar as falsas confianças, a confiança em si mesmo, a confiança nos próprios recursos, a confiança em acordos com outras nações. Isaías procura mostrar que a salvação daquele povo estava em confiar única e exclusivamente em Deus. Na época que Isaías estava profetizando, o Império Assírio era a grande ameaça para as nações pequenas ali do Oriente Próximo. Ela estava se apossando de várias nações. Inclusive, chegou a dominar o reino de Israel, cuja capital era Samaria, o reino mais ao norte, o reino irmão do reino de Judá, e levar todos os moradores daquele reino para o exílio. Por misericórdia de Deus, o reino de Judá foi poupado, a cidade de Jerusalém foi livre pela graça de Deus. Só que este livramento não produziu um arrependimento para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém. Eles continuaram a confiar nos seus próprios recursos,
a procurar alianças com outras nações. E então Isaías anunciou que Deus levantaria um outro reino, desta vez o Império Babilônico, para ser a disciplina de Deus para o povo de Judá. E o Império Babilônico viria e levaria aquele povo para o exílio. A disciplina de Deus seria o exílio. Esses assuntos são abordados nos capítulos 1 a 39 do livro de Isaías, conforme aparece em nossas versões. Nos capítulos 40 a 66, Isaías passa a tratar de uma outra questão, a procurar responder uma pergunta que os que estariam no exílio fariam. Pode uma pessoa cujo pecado a afastou da presença de Deus, cujo pecado a levou para longe de Deus, pode esta pessoa ser restaurada à comunhão com Deus? Essa era a pergunta que os exilados faziam. Nós pecamos contra Deus, nós desobedecemos a Deus, e por causa disso nós fomos retirados da nossa terra, a terra que Deus nos deu, o templo que era a casa de Deus, o símbolo da habitação de Deus foi destruído. Eles tinham a sensação da perda da presença de Deus. E eles perguntavam, será que é possível um dia nós sermos restaurados à presença de Deus, sermos restaurados à comunhão com Deus? É disso que Isaías está tratando nesta segunda parte do livro, inclusive nesse texto. O texto pertence, os versículos 6 e 7 pertencem a um poema, que é o capítulo 55, que forma, junto com o capítulo 54, um outro poema. Esses dois poemas formam uma unidade que começa e termina com alegria, e de fato são o resultado daquilo que foi anunciado no capítulo 53, a obra do servo do Senhor, a obra expiatória realizada pelo servo do Senhor. O servo do Senhor veio e realizou, viria, da perspectiva de Isaías, ele ainda viria, realizaria a obra de expiação, e isso daria a oportunidade para o povo ser restaurado à sua terra, o povo ser restaurado com Deus. O capítulo 55, como eu disse, é uma poesia com duas estrofes, que tem uma estrutura paralela, uma estrutura semelhante. As duas estrofes têm convites, têm explicação e razão dos convites e têm promessas. Na primeira estrofe, versículos 1 a 5, há um convite para aproximar-se de Deus, para encontrar-se com Deus, porque é em Deus que as pessoas encontrariam tudo aquilo que elas precisam, tudo que poderia saciar, satisfazer suas vidas. Então ele chama primeiro usando uma linguagem figurada. Todos vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham e comprem sem dinheiro, sem precisar pagar. Venham e comprem comida boa, vinho e leite. Parem de gastar o dinheiro de vocês naquilo que não alimenta, naquilo que não satisfaz. Pare de usar a energia de vocês naquilo que não pode de fato satisfazer vocês. Venham para mim, venham e obedeçam a minha palavra, Deus diz. E vocês então terão a satisfação que vocês almejam, a satisfação que a alma de vocês deseja. Por quê? Porque eu prometo cumprir a aliança que eu fiz com Davi. A aliança de um descendente que estabeleceria o reino para sempre e seria uma testemunha para os povos. Na segunda estrofe, nós também temos um convite. E o convite aparece exatamente nos versos que eu li, versos 6 e 7. Um convite para buscar o Senhor, para voltar-se para o Senhor. Nos versos 8 a 11 nós temos a razão. Por que eles deveriam então buscar o Senhor? Por que eles deveriam voltar para o Senhor? É dada então duas razões. É dada a razão e a ilustração. No segundo é invertido, é dada a ilustração e a razão. Você percebe aí no verso 8, é dada a razão. Voltem para mim, abandonem os pensamentos de vocês, deixem os caminhos de vocês e voltem para mim. Por quê?
Porque os meus pensamentos são diferentes dos pensamentos de vocês, os meus caminhos são diferentes dos caminhos de vocês, e aí tem a ilustração. Da mesma maneira como o céu está bem mais alto do que a terra, assim os meus caminhos e os meus pensamentos são bem mais altos que os pensamentos de vocês. A segunda razão, primeiro tem a ilustração. Assim como a chuva vem à terra, a água da chuva ou da neve desce para a terra e não volta antes de ter irrigado a terra e ter feito brotar plantas, assim também, e aí vem a razão, a minha palavra não voltará sem ser cumprida. O que eu prometi, vocês podem ter certeza, Deus está dizendo àquele povo, eu vou cumprir. E aí ele repete a promessa que ele fez da renovação da aliança davídica com outra linguagem. Vocês vão sair com alegria e vocês vão retornar à terra de vocês e a terra de vocês vai florescer. Então, é uma unidade toda, do versos 6 a 13. A gente percebe as ligações com a repetição de termos, no verso 5, caminho e pensamentos. Verso 8, caminho e pensamentos. Verso 9, caminho e pensamentos. O paralelismo entre os versos 8 e 9, e 10 e 11, e a promessa. Em toda essa estrofe, essa subseção do capítulo 55, há um convite então para o povo que estava no exílio, um convite ao arrependimento, um convite a voltar-se para Deus e receber o perdão de Deus. E duas razões são dadas. Primeiro, porque os pensamentos e planos de Deus são diferentes dos pensamentos e planos deles. E segundo, porque Deus garante cumprir a sua palavra. O que ele prometeu não vai falhar. Apesar de ser uma unidade, eu estarei abordando o texto em pedaços, em parte. Não gosto muito de fazer isso, mas para mim o texto é muito rico e o tempo não permite tratar de toda a estrofe numa só pregação. Então falarei hoje dos versos 6 e 7 e em pregações posteriores abordarei os outros versículos. Você percebe aí no verso 6 que nós temos duas ordens. As ordens são buscar e invocar. Dois objetos da mesma ordem. Aliás, um objeto para as duas ordens, melhor dizendo, que é o Senhor. Busquem o Senhor, invoquem o Senhor. E duas cláusulas de tempo. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem o Senhor enquanto ele está perto. E aqui nós percebemos a primeira verdade que eu quero declarar no texto, ou que o texto declara. Devemos buscar o Senhor enquanto temos oportunidade. Deus deve ser buscado enquanto há oportunidade. A palavra buscar, usada no Antigo Testamento, tem vários sentidos. Entre eles se destacam você procurar uma pessoa tendo um compromisso. Não é que aquela pessoa está perdida, mas você sabe onde aquela pessoa está, você precisa daquela pessoa ou daquele lugar, então você vai buscá-la, porque você precisa dela e você quer assumir um compromisso com ela. É a ideia que aparece em Deuteronômio 12:5. Mas um outro sentido era o de consultar a Deus para saber a vontade de Deus. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 22, verso 7, o rei Josafá, quando está junto com o rei Acabe, e eles estão planejando ir numa guerra contra os sírios. Aí o rei Josafá pergunta para o rei Acabe, tem algum profeta de Deus para nós buscarmos a Deus? E a ideia de buscar ali é para nós perguntarmos, consultarmos a Deus, se é da vontade dele que a gente vá mesmo para essa guerra. Um outro exemplo é 2 Reis 22, 13 e 14, quando na reforma do templo,
o livro da lei é encontrado, estava perdido, é encontrado, é apresentado ao rei Josias, e quando o rei Josias lê o livro, ele fica apavorado, ele diz, olha, esse livro aqui está dizendo isso, o juízo que vem sobre nós é muito grande. Então vocês vão buscar a Deus, através da profetisa Hulda, vão consultar a Deus, perguntar para ela o que a gente deve fazer diante do que está escrito nesse livro. Então, novamente, a ideia de buscar é de saber a vontade de Deus, procurar obedecer o que Deus manda. Talvez um exemplo mais conhecido seja o que aparece em Gênesis 25, 22, que é quando Rebeca, a esposa de Isaac, estava grávida e a gravidez estava apresentando muitos problemas e eles então consultam, isso é, buscam o Senhor para saber a razão daquilo. Então essa é a ideia de buscar a Deus, buscar por causa de um compromisso com Ele e buscar a sua ajuda. Então a palavra fala de um movimento do coração, das afeições, das expressões em direção a Deus, para buscar a ajuda de Deus, a orientação de Deus, a salvação de Deus. Aqui o sentido é bem claro por causa do texto. Buscar está em paralelo com invocar, isto é, clamar. Então buscar fala de clamar a Deus. E especialmente no verso 7, buscar fala de deixar a minha vida, no sentido de deixar os meus pensamentos, as orientações que eu estou seguindo, o estilo de vida que tenho e voltar para me submeter a Deus e aceitar a Deus. Então a ideia de buscar aqui é elevar a voz, buscando a ajuda de Deus, mas também de abandonar os pecados e voltar-se para Deus. Então é dito, busquem o Senhor. O que Isaías está fazendo aqui é seguindo aquilo que Deus já havia dito através de Moisés, mais ou menos 700 anos antes. Volte sua Bíblia aí para o livro de Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. A partir do verso 25 até o verso 31, Deus vai falar para o povo, lembra, nesse momento, isso é mais ou menos 700 anos antes de Isaías, o povo ainda não está na terra prometida, eles estão nas planícies de Moabe, do outro lado do rio Jordão, esperando o momento de Deus autorizar para eles atravessarem o rio Jordão e tomarem posse da terra. Então Deus faz alguns alertas para aquele povo. E um dos alertas é, tomem muito cuidado, para depois que vocês atravessarem essa terra e ocuparem a terra que eu vou dar para vocês, de vocês não se afastarem de mim. De vocês então aí estão numa vida boa, já conseguiram a terra está produzindo, vocês estão indo muito bem, e aí vocês começam a se afastar de mim e vão atrás de outros deuses. Aí Deus diz, se vocês fizerem isso, eu vou dizer para vocês o que eu vou fazer com vocês. E aparece aí, no verso 27 de Deuteronômio 4, eu vou espalhar vocês entre as nações. Eu vou tirar vocês da terra que eu dei para vocês e vou espalhar vocês entre as nações. Mas Deus não termina com essa ameaça. Aí no verso 29, Deus diz, de lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a alma. Quando estiverem em angústia, porque todas estas coisas vieram sobre vocês, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe obedecerem e lhe atenderem a voz, então o Senhor não vai abandonar vocês. Ele será misericordioso, não vai destruir vocês, porque Ele tem uma aliança que Ele jurou aos pais de vocês. Você pode perceber aí vários temas ligando esse texto ao texto de Isaías 55. Buscar o Senhor, achar o Senhor, voltar-se para o Senhor e Deus cumprir a aliança. Tudo isso aparece lá em Isaías 55. Isso nos mostra como a Bíblia é uma unidade, a Bíblia está ligada.
os escritores posteriores conheciam os textos anteriores e escreviam, usando e fundamentados nesses textos. Então Isaías está voltando a Deuteronômio e dizendo, olha, o que vai acontecer com vocês é o que Deus disse lá em Deuteronômio. Vocês estão se afastando de Deus? Estão. Então o que Deus disse que lá em Deuteronômio que ele iria fazer? Ele vai mandar vocês para outras terras. Pronto. Quando vocês estiverem em outras terras, voltem de novo para Deuteronômio, que Deus disse o quê? Que vocês deviam o quê? Buscar o Senhor. E se vocês buscassem o Senhor, o que Ele faria? Ele atenderia vocês. Ele traria vocês de volta. Ele seria misericordioso. Ele não abandonaria vocês. Então, Isaías está usando a palavra de Deus para exortar aquele povo do exílio. Busquem o Senhor. Vocês estão no exílio. Porque vocês pecaram, vocês desobedeceram a Deus. Mas o mesmo Deus que prometeu o exílio, prometeu também o quê? A restauração, se vocês buscarem o Senhor. Então busquem o Senhor. Mas busquem o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Esta frase, enquanto Ele pode ser achado, nos apresenta duas verdades. Primeira, Deus pode ser achado. Deus está acessível. Deus pode ser encontrado. Deus não é um Deus que criou e depois deixou a gente aí e se ausentou para longe. Não. Esse Deus pode ser achado. Mas tem uma segunda verdade. Enquanto Ele pode ser achado, esse tempo não é para sempre. Ele pode ser achado, mas há uma validade. A oportunidade tem um prazo de validade. Enquanto Ele pode ser achado. Busque a Deus enquanto Ele pode ser achado. Há uma urgência, há um apelo para que se aproveite a oportunidade antes que ela passe. E aí, não tem mais jeito para quem não buscou o Senhor. A segunda frase é: invoquem o Senhor, chamem, clamem a Deus. Busquem a Deus, clamando a Ele, buscando a Ele com expressão de sua voz, rogando, pedindo, orando. Busquem com o clamor da voz de vocês. Mas busquem enquanto Ele está perto. E aqui nós temos também duas verdades. Deus está perto? Sim. Mas tem um tempo que Ele pode estar longe? Também. Enquanto Ele está perto. Quer dizer que pode ter um tempo em que Ele vai estar longe. Isaías já vem apresentando esta verdade da presença de Deus em toda essa parte de 40 até 66. Em 40, 13, por exemplo, ele apresenta Deus como aquele que vem até o povo e diz para o povo: não tenha medo, porque eu pego vocês, eu pego a mão direita de vocês e eu conduzo vocês. Então não tenham medo. Um Deus que está perto. Um Deus que chega perto e pega na mão do seu povo para conduzir este povo. É um Deus que está presente nas aflições. No capítulo 43, versos 2 a 5, Deus disse: eu vou estar com vocês. Quando vocês passarem pelas águas, eu vou estar lá com vocês. Eu não vou abandonar vocês. Quando vocês passarem pelo fogo, eu vou estar lá com vocês. Eu não vou abandonar vocês, porque vocês foram para o exílio. Um Deus que se faz perto através do seu servo. O livro de Isaías, da parte de 40 até 57, ele apresenta as canções do servo do Senhor. Profecias que falavam de um futuro servo que Deus mandaria, que seria o Messias, que já veio, para realizar a obra de Deus. E no capítulo 42 fala desse Messias vindo para socorrer o seu povo.
No capítulo 49, fala de sua vinda para ser a salvação do seu povo e dos gentios. E no capítulo 53, fala como ele veio para morrer, para dar a sua vida como pagamento pelo pecado. Sim, Deus estava perto. Agora o povo achava que Deus não estava perto. No capítulo 40, verso 27, o povo dizia: o nosso caminho está encoberto ao Senhor, o nosso direito passa despercebido ao meu Deus. Por estar no exílio, por estar sofrendo a disciplina de Deus por causa dos seus pecados, o povo estava achando que Deus estava distante, mas ele não estava. E no capítulo 49, no verso 14, o povo também expressa esta sensação de que Deus está distante. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas Deus não estava distante. Agora, há momentos em que Deus se distancia, enquanto Ele está perto. O próprio livro de Isaías nos mostra isso. No capítulo 1, verso 15, quando Isaías fala de um povo que teimosamente desobedecia a Deus e mesmo assim buscava no sentido de adorar a Deus, mas queria continuar com os seus pecados, é dito assim no capítulo 1, verso 15. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Buscar a Deus e manter a vida pecaminosa, buscar a Deus e manter uma desobediência teimosa, é buscar um Deus que vai se distanciar, um Deus que vai estar longe. Buscar a Deus, mas querer seguir suas próprias ideias, buscar a Deus e querer continuar nos nossos próprios pecados, é buscar um Deus que vai se distanciar de nós. Mas mesmo quando Ele se distancia, Ele ainda convida, porque o seu coração de misericórdia quer se aproximar de novo do seu povo. E essa verdade foi exposta em Isaías 54, versos 6 e 8, que nós vimos algumas pregações atrás. Isaías 54, versos 7, não 6, 7 e 8. Ele diz assim: por um breve momento, o que eu fiz? Eu abandonei vocês, eu deixei vocês. Mas com grande misericórdia eu vou o quê? Tornar a acolher. No ímpeto de indignação, eu escondi de vocês o meu rosto, mas com misericórdia eterna eu me compadeço de você. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Deus está sempre disponível. Mas o nosso pecado, o próprio livro de Isaías diz, é que faz o que? A barreira, que faz a distância. E isso é comum até nos nossos relacionamentos entre nós mesmos, né? Quando você vive com alguém ou tem alguém que tem influência ou autoridade sobre você e você está fazendo uma coisa que aquela pessoa acha errado e aquela pessoa diz: olha, pare de fazer isso, rapaz, isso está errado, pare de fazer, e você não quer deixar, qual é a tua tendência? Se afastar da pessoa, não é isso? Você não quer se afastar da pessoa. Eu estou fazendo e ela fica reclamando, diz que está errado, eu quero me afastar. E talvez até se você não se afaste, aquilo que você faz de errado, você vai fazer sem que a pessoa venha a saber. Em todos os relacionamentos isso acontece, incluindo o nosso relacionamento com Deus. Se eu quero continuar com os meus pecados, Deus vai estar distante e vai se manter distante. Se eu não quero abandonar o meu modo errado de viver, Deus vai estar distante. A sua misericórdia estará sempre aberta, mas para que eu o busque, eu tenho que abandonar os meus pecados.
e voltar-me para Deus. Ele é o Deus disponível a ajudar. Lembra do que diz o Salmo 46:1? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Socorro bem presente nas dificuldades. Ele é o Deus, como diz o Salmo 148:15, que está perto daqueles que o invocam em verdade, que clamam a Ele em verdade. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Clame a Ele enquanto Ele está perto, reconhecendo que o que faz a distância é o nosso pecado, não é Ele, é o nosso pecado. É isso que faz a distância. É a teimosa desobediência de não querer se curvar, se submeter à sua vontade. Isso sim, vai criar a distância entre nós e Deus. A primeira verdade é: busque a Deus enquanto tem oportunidade. Um dia essa oportunidade vai acabar. Talvez você pergunte: e quando ela vai acabar? A resposta não é a mesma para todos nós. O momento em que acaba, por exemplo, é a nossa morte. Morreu, acabou a oportunidade. Não dá para buscar a Deus a ponto de encontrá-lo para a salvação depois da morte. Lembra da história que Jesus falou sobre o rico e Lázaro? O rico, depois de morto, clamou a pai Abraão. Foi atendido? Não, não foi atendido. O tempo é agora. O tempo é enquanto você tem vida. E até quando você tem vida? Até quando eu tenho vida? Quem pode responder essa pergunta? Hã? A gente está disposto a dar talvez todo o dinheiro que a gente tem, se alguém pudesse responder essa pergunta, né? Mas ninguém pode responder. Um tempo é a vida, sua vida. Busque o Senhor enquanto você tem vida, enquanto tem a oportunidade de acertar as contas com Ele. Um dia, essa oportunidade vai acabar. Busque o Senhor enquanto Ele está perto para lhe atender. Mas a segunda verdade é: busque a Deus com arrependimento, que abandona o pecado e recebe o perdão. Verso 7, do capítulo 55, nós temos aqui um verso que tem ideias, várias ideias que estão pareadas, que estão em duplas. Por exemplo, você tem duas ordens: abandone ou deixe, e converta-se ou volte. Abandone ou deixe o ímpio o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, volte ou converta-se ao Senhor e para o nosso Deus. Então, dois verbos expressando ordem. Os dois verbos são subentendidos na segunda frase. Por exemplo, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau, o verbo não aparece, mas está subentendido, e o homem mau abandone, deixe os seus maus pensamentos. Na língua original está dizendo: volte ao Senhor e terá compaixão dele, e para o nosso Deus. As versões que nós utilizamos repetiram o verbo volte para o nosso Deus, para efeito de clareza, mas na língua original ele está apenas subentendido. E nós temos dois adjetivos para quem as ordens são dadas: é o perverso e o homem mau. É o perverso e o homem iníquo. Nós temos também duas reações de Deus: compaixão e perdão. Então nós poderíamos ilustrar esse versículo como ele apresentando duas moedas, e obviamente cada uma das duas com dois lados. A primeira moeda fala do que o homem, o ser humano, deve fazer. Ele deve abandonar o seu mau caminho. Um lado diz isso: deixe de lado, abandone, deixe para lá o seu mau caminho. E o outro lado diz: e volte-se para Deus. Então são duas ações: abandonar
Mas não fica solto. Abandonar e voltar-se para Deus. A segunda moeda fala da reação de Deus. De um lado, ele terá compaixão, fala da sua motivação, do que vai movê-lo e da ação objetiva em relação à pessoa. E vai perdoar você. Vai dispensar o perdão para você. Então vamos observar com um pouco mais de detalhes estas ideias. Deixe o perverso o seu caminho. Deixar é abandonar, não querer mais. Podemos ilustrar como eu estou com esse microfone e eu o deixo. Coloquei lá e não uso mais. Esta é a ideia que ele está dizendo. Abandone, deixe os seus caminhos. Deixe os seus pensamentos. Caminho fala de estilo de vida, de modo de viver. Deixe o estilo de vida que você tem que desagrada a Deus. Deixe o estilo de vida que você tem que não é compatível com a lei de Deus, com a instrução de Deus, com a vontade de Deus. Deixe os pensamentos, deixe as ideias, os planos que orientam tua vida. Aquilo que dirige tua vida, aquilo que você pensa sobre o certo, sobre o errado, sobre o que deve fazer ou sobre o que não deve fazer, não deve ser as tuas ideias, os teus pensamentos que devem guiar tua vida. E sim, as ideias e pensamentos de Deus. Isso deve ser deixado. Então diz que o perverso, a palavra perverso aqui, ou ímpio, conforme aparece em outras versões, soa muito forte, mas ela se refere a toda e qualquer pessoa que desobedece à palavra de Deus, desde aqueles pecados que nós chamamos pequenos, até aqueles pecados maiores. Então, quando a gente faz um estudo da palavra perverso, a gente vai ver que perverso é aquele, por exemplo, que comete engano, que mente, que faz um engano pequeno contra outra pessoa. Aquele que deixa de cumprir seus compromissos, aquele que é indiferente para com Deus, que vive como se Deus não existisse, até aqueles que criam leis injustas para punir pessoas justas. Tudo isso aí a Bíblia chama de perverso, de ímpio. Todos estes que desobedecem à lei de Deus num grau maior ou menor, estão em culpa diante de Deus. São culpados diante de Deus. Perverso está em oposição àquele que não foi justificado. Isso é aquele que tem culpa diante de Deus. Mas ela também fala do homem mau ou do homem iníquo. E a ideia aqui é da pessoa que pensa e realiza planos que são contrários à vontade de Deus. A pessoa que imagina, que trabalha com os seus pensamentos e coloca esses pensamentos em ação que são contrários à palavra de Deus. Então é dito, abandone isso. Deixe de lado o seu comportamento que não é compatível com a vontade de Deus. Deixe de lado qualquer desobediência ao Senhor. Deixe de lado qualquer pensamento, qualquer ideia que não esteja de acordo, que não esteja concorde com a palavra de Deus. Deixe isso, abandone isso e volte-se para Deus. Converta, faça uma conversão. A ideia é: eu estou indo numa determinada direção e eu faço uma conversão. E eu me volto para outra direção. Volte-se para Deus. E volte-se para Deus por quê? Primeiro, Deus terá compaixão. Deus vai se compadecer. A palavra compaixão aqui é a mesma que aparece no Salmo 103, 13. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Também já apareceu em Isaías 49, 15, que fala da mãe que sente compaixão pelo filho que ela alimenta. Então ele está dizendo, abandone.
e volte-se para o Senhor, e Deus vai ter compaixão. A palavra também já apareceu naquele texto que eu li de Isaías 54:8. Num momento eu fiquei irado com vocês, mas agora eu tenho compaixão de vocês. Volte-se para o Senhor, porque Ele terá compaixão. Volte-se para nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Perdoar aqui fala de não mais levar em conta ou cobrar aquilo que é devido. É como se dissesse: Deus não vai mais levar em conta o teu pecado. Deus não vai mais levar em conta o que você deve a Ele. Ele vai lhe conceder o perdão. Vai afastar então esse débito para você ser restaurado a Ele. Vamos pensar um pouquinho aqui. A quem é prometido a compaixão e o perdão? Ao perverso e ao iníquo, que abandona o seu pecado e se volta para Deus. Vamos manter essas duas ideias bem juntas. O perdão é prometido às pessoas boas, nesse texto? Não, até porque não tem. Do ponto de vista de Deus, pessoas boas. O perdão é prometido para gente como eu e como você. Pessoas que desobedecem a Deus. Pessoas que se afastam de Deus. Pessoas que seguem suas próprias ideias. Pessoas arrogantes e orgulhosas que acham que são mais inteligentes do que Deus e que podem seguir seus próprios planos e que no final tudo vai dar certo. É para estas pessoas que Deus convida, que Deus está mandando o seu convite. Volte para mim. Volte para mim, porque eu vou ficar jogando na tua cara todo o tempo. Você fez isso, você fez aquilo. Quando você estava assim, é isso que Deus diz? É? Volte por quê? Ele vai ter compaixão. Volte por quê? Ele é rico em perdoar. Volte para ficar mendigando o perdão de Deus, é isso? É isso que o texto está dizendo? É? Não. Volte, porque Deus é rico, Deus é grande, Deus é abundante em perdoar. Algumas vezes nós perdoamos as pessoas, mas o nosso perdão é extremamente mesquinho. Já percebeu isso? Eu perdoo, mas vai ter que pagar tintim por tintim o que fez. É assim o perdão de Deus? É? Não, não é assim o perdão de Deus. Ele é rico em perdoar. Volte. Volte, porque Ele é rico em perdoar. Note, a promessa é feita para o perverso. A promessa é feita para o ímpio. A promessa é feita para o iníquo, que abandona os seus pecados e volta para Deus. Você fez algo que te afastou de Deus. Você fez alguma coisa que claramente está contra a palavra de Deus. E você está vendo e sentindo Deus distante. E você sabe que você errou, que você pecou. Você tem duas opções. Continuar nessa vida ou aproveitar a oportunidade. Você tem duas opções. Ou continua nessa vida, ou aproveitar a oportunidade. Quem está te dando essa oportunidade não é a Igreja Batista. Quem está te dando essa oportunidade não sou eu. Quem está te dando essa oportunidade é Deus. E Ele está dizendo para você: abandone o erro, abandone a vida errada, venha para mim. Mas venha para mim, não é porque eu vou ficar jogando na tua cara, porque eu vou ficar dizendo, vou ficar lembrando, você fez isso, você fez... Não, não é por isso. Venha para mim, porque eu vou te abraçar com compaixão. Venha para mim, porque eu sou rico em perdoar, o meu perdão é grande, o meu perdão é enorme. Talvez você nunca experimentou um perdão assim.
Essa verdade é difícil de entender? Você acha difícil de entender isso? Que se a gente deixar o pecado e se voltar para Deus, Ele perdoa? Isso é difícil de entender? Eu estou aqui repetindo, mas é difícil de entender? É difícil de aceitar e de viver? É. De entender não é. Mas sabe por que é difícil de aceitar e de viver? Primeiro, porque nos nossos relacionamentos humanos, nós somos marcados pela relação de mérito. Eu recebo e aceito você como meu amigo ou minha amiga se você fizer por merecer. Não é assim? Não é assim? Se você fizer por merecer. Eu aceito você no meu ambiente, na minha área de influência, se você fizer por merecer. E muitas vezes, mesmo em nossos lares, nós somos criados com essa ideia. Se fizer isso, papai não vai gostar mais de você. Se fizer isso, mamãe não ama mais você. E a gente cria as pessoas, mesmo no casamento, que seja a última vez, viu? A próxima já sabe. Eu vou perdoar, mas você já sabe o que eu estou... Deixa eu dizer para você que com Deus não é assim, ok? É por isso que é difícil da gente aceitar. Porque dificilmente, gente, nós temos relacionamentos humanos desse tipo aí. Dificilmente. Nossos relacionamentos humanos são muito marcados pelo mérito e demérito. Se eu mereço, eu ganho. Se eu não mereço, eu perco. Com Deus não é assim. Ok? Vou repetir. Com Deus não é assim. Nós merecemos? Não. Mas Deus diz o quê? Abandone o pecado e volte para mim. Eu estou aqui com os braços abertos. Cheio de compaixão. E eu vou te perdoar. Eu vou, então, não mais lembrar os teus pecados. Veja o que diz o livro de Miqueias, capítulo 7, verso 19. Vamos ler o 18 e o 19. Capítulo 7 de Miqueias, 18 e 19. O profeta faz a seguinte pergunta: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Essa é outra frase bonita, tal como é rico em perdoar. Algumas vezes a gente perdoa as pessoas, mas perdoa com mau gosto. Já aconteceu isso com você? Eu perdoo porque a Bíblia manda. Eu perdoo porque se eu não perdoar a igreja vai me disciplinar. Eu perdoo, mas o gosto está travado. É assim com Deus? Note a frase, Ele tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer, alegria em exercer a misericórdia. E aí continua. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A ideia é, Ele vai colocar os nossos pecados, vai pisar em cima para não querer saber nunca mais. É como alguém que joga algo no fundo do mar para nunca mais encontrar, para ser completamente esquecido. Esse é o Deus das Escrituras. Se por acaso você está se aproximando de Deus, numa ideia de compensação, olha, eu vou me aproximar de Deus, mas eu sei que eu errei muito, eu pequei, mas eu quero pagar pelo que eu fiz. Isso não é cristianismo. Isso pode ser religião, mas cristianismo não é. Cristianismo, a gente se aproxima de Deus sabendo que não pode pagar. Não, gente, não tem como pagar pecado. Não tem como compensar pecado. Você ofendeu alguém com umas palavras.
Você pode ir lá e pedir perdão para a pessoa e a pessoa lhe perdoar. Mas você pode retirar aquelas palavras? Pode. Acabou, foi. Vocês entendem? Não tem. Você, por exemplo, deixou de pagar uma dívida para um colega seu. Passou um ano. Aí você se arrependeu, vai pagar com juros. Tudo bem, pagou. Agora você compensou a raiva que a pessoa sentiu, o prejuízo, a carência que a família dele passou naquele um ano. Você vai conseguir compensar isso? Não vai. Estão entendendo? Pecado não tem como a gente compensar. Só tem um jeito de diante de Deus o pecado ser pago. Na cruz do Senhor Jesus Cristo. Ali foi pago. Mas não fui eu que paguei. Não foi você que pagou. Quem pagou? O próprio Deus em Cristo. Cristianismo é você saber, eu sou pecador. Eu sou pecador. Mas há um Deus que disse para mim, para eu abandonar os meus pecados, para eu voltar para Ele, que Ele vai me receber com compaixão, que Ele vai me perdoar. Eu não preciso mendigar o perdão dEle. Ele não vai me ficar jogando na cara, no rosto, você fez isso. Não, Ele não vai fazer isso não. Ele é rico em perdoar. Ele tem prazer em perdoar. Em Provérbios 28:13, é dito que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. É isso. Abandonar. Voltar-se para Deus. Isaías já havia expresso essa ideia do perdão de Deus no capítulo 43, verso 25. Volte lá só para a gente recordar, 43, 25. Veja o que Deus diz. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembrou. Sabe aquela hora que a consciência dói? Que você muitas vezes está dormindo até, ou está parado, e de repente você lembra de algo vergonhoso, pecaminoso que você fez. E a consciência acusa, sabe? Se você já se arrependeu e abandonou esse pecado, talvez você vá para Deus e diga, Deus, eu fiz isso. E Deus diz, o quê? Não estou lembrado. Eu já perdoei. Eu já apaguei. Deus apaga muito mais fácil do que nós. Agora lembre, abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Veja 44, 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu remi. As nuvens duram para sempre? Duram? Muitas vezes estão de manhã e à tarde já? Uma névoa dura para sempre? Não. Deus está dizendo, é isso que eu faço com os teus pecados. Você não precisa ficar carregando esse fardo. Você não precisa ficar se martirizando, lambendo as feridas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, para mim não tem mais jeito. Não precisa não. Abandone o pecado e volte para Deus. Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar você. É assim que a nossa restauração com Deus acontece. Essa foi a profecia de Isaías para o povo do exílio. Abandone o pecado, volte para Deus. Deus perdoa. Deus é compassivo. Volte para Ele. E é o que diz para nós hoje. A nossa tendência, muitas vezes, ao voltar para Deus, é voltar para Deus para que Ele cure uma enfermidade. É voltar para Deus para que Ele restaure a família. É voltar para Deus para que Ele conserte o casamento. É voltar para Deus para que Ele dê um jeito nos meus filhos. É voltar para Deus para que Ele melhore minha condição de vida. Ok. Mas se você voltar para Deus e Ele consertar a sua família, mas sua relação com Ele não for restaurada, e aí? E aí?
Se você voltar para Deus e Ele curar a tua enfermidade, mas tua relação com Ele não for restaurada, e aí? Se você voltar para Ele e Ele corrigir teus filhos, arrumar tua casa, mas sua relação com Ele não for restaurada, e aí? A gente deve voltar para Deus, primariamente, principalmente, prioritariamente por causa do nosso relacionamento com Deus, para ter o perdão dos nossos pecados, para receber a sua compaixão. Lembre-se, é isso que nós mais precisamos. Eu e você não temos necessidade maior do que ter o nosso relacionamento com Deus restaurado. E Deus está oferecendo isso de graça, de graça. Volte para mim, Deus diz. Abandone o teu pecado. Deixe tua vida errada. Volte para mim. Volte e eu vou te perdoar. Volte e eu vou receber você com compaixão. Volte para mim. Lembra do pai do filho pródigo? Quando o filho pródigo chegou, ele disse: agora você está vindo, né? Com a roupa rasgada, gastou todo o dinheiro que eu lhe dei, acabou tudo que era meu, está aí faminto e doente, agora você está vindo. Foi assim? Foi? Como foi? Ele viu longe. Olha meu filho. Saiu em disparada, os braços abertos. Não esperou o filho tomar banho. Não esperou o filho trocar de roupa. Abraçou. Você é meu filho. Você está voltando. Você é meu filho. Isso é evangelho. Isso é cristianismo. Isso não é regra de uma igreja. Isso é das Escrituras. Isto é a graça de Deus. E essa é a oportunidade que Deus está oferecendo para você. Evidentemente, quando o filho chegou em casa, ele teve que tomar banho. Evidentemente, quando o filho chegou em casa, ele teve que ter uma roupa nova. E esse também é o evangelho. Deus nos abraça como nós estamos, mas Ele não permite que a gente continue do jeito que a gente chegou. Essa é a oportunidade. Está distante de Deus? Está longe de Deus? Está achando que Deus não está nem aí para você? O convite está feito. Abandone o pecado. Volte para Deus. Os braços estão abertos. O coração está cheio de compaixão, desejoso, cheio de prazer de exercer misericórdia. Ele é rico em perdoar. Vai aproveitar a oportunidade ou vai deixar ela passar? Amém.